Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente. Hoje eu estou de óculos para poder ler, para passar para vocês. Então vamos abrir com o Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas e um texto sobre a importância da vontade. Ok? É uma casa de apometria, sempre indicando a medicina tradicional. É importantíssimo. Ok? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força que aquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Em um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita e divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para que nós podemos ajudar o progresso e a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. A gente sempre tem o desejo de estabelecermos nesse momento encarnatório, sem que haja qualquer tipo de anormalidades, tanto psicológicas como na matéria, mas já está tudo determinado quando a gente vem nesta terceira dimensão. Perfeito? Isso faz parte do nosso momento. Se tu tens, por quê? Pergunte a Deus o que você fez na outra encarnação e nesta, principalmente nessa, que poderia estar fazendo coisas boas e fez coisas más para prejudicar o outro espírito, a evolução do outro espírito. Então, vamos repensarmos das nossas atitudes. É importante isso. Então, é só um trecho da mediunidade e doutrina de Bacelli. Eu gosto muito de Bacelli. Então, ele fala assim, trabalhar por um mundo melhor,
hoje é criar condições mais favoráveis para o nosso retorno ao berço amanhã. Então, é evolução. O que a gente fazemos é a nossa moeda de troca espiritualmente. Há um desligamento da alma quando deixamos esta matéria, mas o espírito, dependendo da sua condição, do seu entendimento e conhecimento e informação, mesmo desencarnado, pode virar um obsessor do outro espírito encarnado. Por isso que as casas espirituais estão prontas e estão se adequando cada vez mais, porque acaba prejudicando o espírito encarnado no que tange a psicologia, a mente. Muitas das vezes é uma energia de vidas passadas, que daqui a pouquinho eu vou tocar assim de leve sobre vidas passadas. Então ele fala aqui que a gente tem que se preparar para que a gente volte numa condição melhor. Se não prepararmos, poderemos não estarmos nem nesta dimensão ou outra dimensão bem inferior. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. O país é laico, graças a Deus, e Deus deu-nos livre arbítrio. Então, vamos fazer sempre o melhor para com a outra pessoa. Sempre. Independente do que ela nos faz. Ok? Ainda de Bacelli. É só mais um trecho, né, de livros. Agora o outro não foi um entendimento que eu fui escrevendo. Faz tempo que eu não edito, né? Porque agora que chegou o óculos, então fica difícil para eu... Porque de longe eu enxergo bem, mas de perto tá difícil, né? Então vamos lá. De Bacelli, a ignorância voluntária. É o item 37. Por incrível que pareça, mesmo nos dias atuais, há aqueles que optam pela ignorância voluntária em torno da verdade, com o propósito de não serem chamados a maiores responsabilidades por suas atitudes. Para que a consciência não passe a incomodá-los em níveis mais profundos, sequer se arriscam a ler a página de um livro esclarecedor. Entendimento. Livro, o papel no livro tem que voltar rapidamente, tem que criar-se novamente o hábito da leitura. Muita coisa na internet não é aquilo, e no livro não tem como. Tem muita informação, muito conhecimento bom nos livros. Então vamos lá. Por isso, o interesse próprio negam sistematicamente a sobrevivência da alma após a morte do corpo. Acabei de falar da alma. Porque não se acham dispostos a submeter-se às mudanças que semelhante crença acaba por implicar. Falta de leitura, entendimento. Não interessa a denominação. Se fala de Deus, de Jesus Cristo, da palavra bíblica, pega essa coisa que eu estou gravando no celular e fica
nos grupos, infernizando a vida das outras pessoas. Quando eu falo pessoas, dos outros espíritos. De vez em ter uma palavra amiga de amor, quer palco. Ok? Isso é terrível. Isso não é evolução. Né? Vou até coçar a cabeça aqui. Segurar. Inclusive, fogem eles a qualquer diálogo que possa induzir a reflexões que não lhes permitiriam continuar desfrutando dos prazeres do mundo sem o traço de remorso. Entenderam? Então, não param e continuam na mesma sistemática do mal. Já está tudo muito trevoso neste plano e acaba se tornando muito mais ainda. Aqueles que acreditam, como eu falei, outros não. Então vamos ficar atentos. Isso aqui é uma passagem. Vamos voltar, mas não sabemos se vai ser nesta mesma matéria ou uma outra matéria. É só o poderoso. Agem, enfim, como se com as suas artimanhas ingênuas pudessem ludibriar a inteligência divina. Ninguém engana Deus. É triste, hein? Ah, eu tô doente. Ah, eu tô com câncer. Ah, eu tô com aquilo. Ah, eu tô com aquilo lá. Olha só o que você andou fazendo, né? Hã? É o livre-arbítrio. A conta vem. Para todos nós que estamos de passagem. A inteligência divina nos conhece. Que nos conhece, móvel, secreto das intenções mais recônditas. É que esses nossos irmãos adeptos da ignorância voluntária das realidades transcendentes da vida desconhecem que por saberem muito bem do que estão pretendendo, sempre há uma intenção, inclusive de escapar, que não escapa, temos a prestação de contas com o plano superior, haverão de responder também. Fiquemos espertos. Ok? Vamos continuar bem breve. Eu vou editar e colocar no ar. A promessa é de falar sobre o Pai Nosso, o significado e da prece de Cáritas, linha por linha. Vou fazê-lo agora. Estou retornando. A importância da vontade. Desejosos de uma cura que se realize, a real recuperação sintonizada ao psicológico, motivando-se na presença de pessoas que realmente são providas de positividade na seara do Mestre Jesus. Um bom pastor, uma boa pastora, um bom sacerdote, sacerdotisa, enfim, qualquer denominação, a orientação, a medicina tradicional. Ah, não, existem as terapias, mas a medicina tradicional é importante para que toda a situação não se transforme numa bola de neve e que muitas vezes não há nem mais condição de ser sanada. E o desencarne é iminente. Eu sou objetivo e sou sincero em relação a isso. Muitas pessoas já foram atendidas aqui nesta casa e muitas eu já fui em hospitais
em outros locais e falo, olha, precisa ir no médico, nem tudo é o espiritual. Ah, mas fica protelando, 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 né? E aí, depois, como que fica toda a situação? O médico fala, eu estou fazendo tudo o que a medicina me propõe e o conhecimento que eu adquiri. Mas ele pode falar assim também, agora está na mão de Deus. E isso acontece muito, muito com a medicina tradicional. Agora está na mão de Deus, ele fez tudo o que tinha que fazer. Perfeito? Vamos continuar, né? Então, motivando-se na presença de pessoas que realmente são providas de positividades na seara do Mestre Jesus. Lembrar-se-ia que o Mestre esteve e sempre estará à disposição a serviço de curar. Ele deixou a centelha de amor. Então, ser positivo para que todo medicamento faça efeito, porque trabalha o psicológico, ok? Por isso que é muito importante ter, vou falar logo aqui no texto, sobre a presença de um psicólogo, um psicanalista, até mesmo um psiquiatra, junto com todo o procedimento à comorbidade, para a evolução e sanear a comorbidade. Vamos repetir. Lembrar-se-ia que o Mestre esteve e sempre estará à disposição ao serviço de curar. Esperava que os doentes viessem até ele a solicitarem ajuda. Pedidos como por favor, Jesus, filho de Davi, era piedoso, mas perceptivo ao que a fé era sempre dele a cura. Eu não vou citar nome de alguns pastores, que eu já congreguei já em fora mais de casas espíritas e movimentos espirituais e igrejas evangélicas e igrejas católicas. Aí assim fala assim, pastores, eu vou tocar, que eu vou passar a minha fé, que não sei o que. A fé é vossa. E fim. Ação que tem que ter para que tudo transcorra adequadamente ao tratamento. Confie na ação, em Deus que deu o livre-arbítrio, não deixar se iludir, como muitos se iludiram e desencarnaram. Certo? Pedidos de ajuda como por Jesus, filhos de Davi, estou repetindo, era piedoso, mas perceptivo ao que era a fé, né? Era sempre dele a cura. E era toda hora fala assim, ai, você não está fazendo isso, eu não acredito. Quantas pessoas já vieram aqui, eu já trabalhei por muita pressão. Se o Senhor não fizer eu fazer, eu não acredito mais no Senhor. Cadê o Deus? Ah, Jesus Cristo, a sua fé, o seu templo. Se o Senhor não fizer, eu falei, como que é isso? Muitas noites eu deixei de dormir e ajoelhar ao prol do entendimento daquela de quem me solicitou. Isso é um castigo. Aí eu comecei a estudar, ler livro e falando, olha, a apometria é muito bom, é 6 meses. Depois de 6 meses, na evolução, você tem que andar com as próprias pernas. E aconselho, vai para uma terapia. É importante isso. Não fazer dos centros espíritas também, né, descarregando todos os problemas.
Tem que ter um aprender e o aprendizado que tem que andar com as próprias pernas. As casas espirituais ajudam, mas a pessoa tem, o espírito tem que fazer a lição de casa. Como que fica? Né? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, ele fala, né, que da fé, que eles sempre colocavam ele à prova, Jesus Cristo. Se não curar, eu não acredito mais. Né? E nós, se somos processos reencarnatórios, estávamos lá e colocamos ele na cruz. Ah, você não colocou? Começa a analisar. Perfeito? Não do solicitante. A fé dele, ele usava a fé de Cristo. Colocado constantemente em provas. Jesus. No caso do cego. Quem sabe da passagem, em Marcos 10:51, de Rabone. Quando ele fala aqui, né? Cura. A cura da cegueira. É importante dar ênfase à importância, à motivação como condição ao restabelecimento do corpo físico espiritual. Uma boa terapia também. A exemplos temos os alcoólicos anônimos, cujo tratamento a abstenção do álcool, a terapia é para a vida toda. Inclusive em admitir a necessidade de ajuda à recuperação. Tem a prece, né? Eu tenho uma prece aqui, mas eu não vou fazer hoje, né? Compreender, né? Comparecendo e compreender da doença e comparecer às reuniões. Aí vai, depois passa 2 meses, aí tem que ter uma constância nas reuniões dos alcoólicos anônimos. A vontade de viver sobressai, desejo de sobrevivência, motivação, ficar bom. É triste o corpo dormente, doente. Quando acorda, manifesta a doença. Inclusive, para algumas pessoas pode ser um investimento. Vou explicar. Oh, mas investimento é doença? Espera. Investimento de valorização à vida encarnatória. Reencarnatória. Necessita esse de ficar doente, a compensação, as compensações, dentro da estrutura em que ele próprio se colocou. O vitimismo psicológico acontece, faz da doença como parte de si, e quando cura-se, muitos não estão prontos para a nova vida. É uma realidade. Por isso que tem que ter, junto com o tratamento à comorbidade, a terapia e o tratamento psicológico. O que vou fazer agora que minha doença acabou? Tipo, por isso que é bom a apometria. Uma boa apometria tem também o lado da terapia psicológica, da psicanálise, para ir desligando. Perfeito? Aí ele fica naquela coisa chipado, chip mental, como que ele vai viver sem a doença. Aí ele até esquece que curou, ele sai na rua ou qualquer lugar, e aí como está a doença, eu não estou bem. Ué, mas você não foi curado? Então, como ele está em tratamento, toda hora ele toca, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se vitimiza. Aí o que acontece? A troca de energia. De repente o outro está boa, a outra está pior. Aí troca, porque nós trocamos pelo chakra umbilical. Aí traz uma
uma comodidade, uma energia pior. E aí não funciona o tratamento. Então, melhor ficar em silêncio. Muitos eu falo, fica em silêncio e faz o tratamento. Não é bem assim. Para com isso. Faz o tratamento. Aceitar a doença é triste. Aqui falar sobre o fato para que a cura aconteça. Reclamar, vitimizar, chegamos à conclusão mental. Atitudes à somatização. Nem Deus e o homem poderão curar. É o derrotado. É triste falar isso, mas isso acontece. Está fazendo uma quimioterapia ou uma radioterapia e já está como derrotado. Isso não vai acontecer. Ou o médico sabe como está, tanto é que ele acompanha com os exames periódicos. E o dever do médico é falar, olha, nós estamos trabalhando na tua situação, mas ele fala assim, olha, há casos que sim, há casos que não. Há médicos que falam até sobre a expectativa de vida, dependendo do câncer, de 3 a 5 anos. É verdade, eu leio muito sobre a situação. As pessoas não querem escutar. Mas é uma casa, é um centro espírita. Não, é uma casa onde a gente trabalha em ajudar o próximo. É isso. Trabalha com todas as linhas, porque é energia. Perfeito? Então, quando entrar numa terapia, faz a terapia e pergunte tudo para o doutor ou a doutora, né? Sobre a comorbidade. Nem tudo na internet é verdadeiro. Né? Um chazinho daqui, um chazinho daqui, dali, tomando medicamento que o médico não receitou junto com uma radioterapia, uma quimioterapia. Doutor, eu vou tomar uma vitamina. Posso, porque está ali num procedimento horrível no corpo. Porque uma radioterapia, ele mata as células ruins e as boas também. Então tem que falar para o médico, doutor, pode me receitar? Eu posso. Não uma pessoa, né? Eu tomei isso, para ela foi boa, mas para você pode ser prejudicial. As pessoas não gostam, eu reafirmo, mas a gente aqui tem que orientar. O médico está lá para isso. Se ele receitar, ele sabe o que ele está fazendo. Nem com o vizinho, ou um amigo, um primo, uma prima, tomou e, de repente, vai lhe fazer mal. O processo da radioterapia da quimioterapia é pior ainda. Bem pior. Tá certo? Tá assustando. Estou sendo real. Mas é um espírito? Não. Está na matéria. Pronto. Pode ter uma troca de energia mental, fisicamente, ensinando o paciente ter o entendimento o que é a comorbidade. Entenderam como que funciona? Muitos espíritos enfermos por falta de esclarecimento, na verdade, querem chamar a atenção, inclusive de si mesmo, se fazendo negativos. Na rede, ele esquece que nós somos troca de energia. Você vai na rede e fala assim, eu tenho um câncer de seio, um câncer no estômago, um câncer, enfim. Aí fala assim, ela tem um câncer de seio.
Ah, mas ela era isso, por isso, bem feito. Isso é pior do que uma macumba. O bem feito. Isso é pouco que está acontecendo com ela. Ah, tem um câncer de próstata. Ah, é, mas vai ver a vida preguiça da pessoa. Bem feito. Ah, ele é um mentiroso. Bem feito. E isso é pior que macumba, gente. É verbalizar. É. O mental. A pessoa fala uma coisa assim, ah, você vai ficar bom, mas mentalmente fala assim, ah, vai embora logo. Já que tinha que viver, já viveu. Porque tem bens, então morre logo para eu vou usar os bens. É assim que funciona, porque o espírito encarnado, ele vem, a alma é pura, ele vem e tem um aprendizado, vamos colocar, me perdoe, 90% negativo, 10% positivo. Nossa, mas é. Por causa do aprendizado, um aprendizado ruim, péssimo. Se ele pode fazer, eu também posso. Então vamos nos unirmos e fazer para prejudicar o outro. Existe? Hã? Bom, muitos espíritos enfermos por falta de esclarecimento, na verdade, querem chamar a atenção. Estou repetindo. Inclusive de si mesmos, se fazendo negativos à situação da comodidade. Que é palco. A espiritualidade, aos curadores espirituais conseguem melhores resultados. Em conjunto com, não estou puxando o saco. Ah, mas vai numa igreja evangélica, vai escutar a palavra. Mas há casas espirituais que estão muito mais preparadas. Não tenho nada contra. Tenho nada contra, mas estão muito mais preparadas. Há médios que estão bem sintonizados na transmutação energética. Entenderam? Consegue melhores resultados em conjunto com a medicina. Né? Transmutadores energéticos. Existe. Existe. Então, vai trabalhar com a medicina tradicional quando especificam nos comportamentos mentais a verdadeira causa da doença, inclusive em cicatrizes emocionais e lembranças à evolução, também por vidas passadas e regressões, que um bom psicólogo, psiquiatra trabalha na regressão ao entendimento, um bom psicanalista também trabalha, que tornam, né? Que tornaram, né? Perdão, né? Que na regressão que tornaram em prejuízo. Aí vai saber por que que aconteceu isso. Preconceito. Por exemplo, o homem está ainda no preconceito de não fazer o toque retal. É importante. Aí fica protelando, protelando, protelando. Aí na hora que for ver, complicou. Aí coloca toda a responsabilidade da lição de casa não realizada no médico. Aí o médico vai operar, mas ele sabe qual é a condição clínica do paciente. E aí ele fala, ó, agora o procedimento é esse. Há médicos que falam, há outros que não falam. Mas é necessário ter um profissional na área psicológica para trabalhar junto. É importante, certo? Se for uma denominação religiosa onde ter um pastor que tenha o entendimento não
né, fica falando asneiras, que acaba prejudicando, de repente há muitos pastores que falam assim, a cura é aqui. Não, a cura é na medicina tradicional. Muitos curam, ficam 10, 15 anos, aí vai congregar numa igreja, foi curado na igreja. Mas e o médico? Desvalorizou o pobre do homem que ficou no mínimo 7 anos numa cadeira, numa universidade estudando. Ô, pessoal, não é assim que funciona. Aqui é diferente, fala, vai no médico assim. Cadê os seus exames? Deixa eu ler aí. Por isso que eu fui estudar um pouquinho da medicina para poder falar um pouco o que eu sei, certo? Para poder orientar. Olha, vai, né? Vai se cuidar. A importância, a cura é ter o profissional, a psicologia, em conjunto com os médicos que os tratam, é uma vantagem aos trabalhos dos profissionais, tanto de um lado como do outro, ao entendimento do surgimento, a resolução ou paliativo à comorbidade. O médico trabalha, aí veio todo o lado psicológico, de repente a doença não tem cura e vai para o paliativo. Quem não sabe que o paliativo é uma melhor condição de sobrevivência. Isso é o paliativo. Ou menos sofrimento ao desligamento da matéria que nos levam a outro mundo. Perfeito? É o desencarne, é o paliativo. Então depende muito de ver, no geral, o que é este paliativo. A família tem que estar junto. E questionar sobre a situação. Perfeito? Não é numa internet, eu estou aqui falando, esclarecendo. Eu não estou dando, falando, olha, você faz isso, faz aquilo. Aqui só fala para ir no médico. O médico faz. Tem o mundo espiritual? Sim, nós somos espírito e isso aqui, ó, estamos nessa cadeia. É uma cadeia energética. Até quando, né? Porque a matéria se desgasta, o espírito também, mas a alma não. Até o chamado. A cura é ter em seu interior mental a interiorização, a não desistir e ser resiliente e abraçar a vida ao tratamento. No trabalho, a assistência, a psicologia, muitas abordagens são utilizadas a realizar sobre o fato da doença, a raiz específica do problema. Então, um bom profissional na área mental e da saúde poderá passar por anos trabalhando no mesmo cliente. Um psicanalista, quando a comunidade está assim, caminhando, tem que ter uma pessoa dessa área, para poder acompanhar todo o desenrolar da doença. Pode passar anos, sim, trabalhando no mesmo paciente ou no mesmo cliente, a fim de amenizar ou chegar à luz a causa do distúrbio e o surgimento da comorbidade. Já fui trabalhar em alguns hospitais, não vou falar o nome,
Aí, como a família estava toda assim, sem, no que tange à informação, aí eu conhecia o paciente, fui lá, olha, é assim, 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 assim. Estava na UTI, estava lá, não estava entubado nada, mas estava assim um vegetal. Aí eu fui conversar com, não me lembro o nome do médico. É um hospital muito bom, primeira linha, na Zona Sul. Aí eu falei assim, olha, é isso, isso. Falou assim, ah, eu não sabia. Aí, porque ele já tinha dado como perdido o caso. Por isso que ele estava na UTI. Aí eles fizeram outro procedimento, 4 dias, estava no quarto. No quarto, no quarto, no apartamento. Aí depois fiquei sabendo que, olha, ele já está na residência. Mas eu não vou falar aqui qual era a comorbidade. Não interessa. Então, é sempre a informação real, a equipe médica, que seria, ele vai fazer a anamnese, ele faz a anamnese no paciente e também na família. Também o médico percebe, né? Então, é assim, o surgimento da comorbidade, por isso, uma das técnicas é a utilização da regressão. Então, nós estamos falando aí no lado psicológico, no psiquiatra, o psicanalista. Um bom psicanalista tem que tomar cuidado com regressão. Esse negócio de curso pela internet, que todo mundo agora quer ser psicanalista, tem que estudar, gente. Não é assim, não. Você está mexendo com a outra vida e a pessoa fica na dependência. Não pode, tem que tratar e soltar também. Soltar. Aí depende muito da condição, porque senão a pessoa fica assim, presa. Aí esse negócio de internet, que vou fazer um curso, que não sei o quê. Os psiquiatras de faculdade, universidade, vê isso, porque eles vê. Eles vê também, eles têm o celular e vê. Eles falam assim, ai meu, que horrível. Eles estão certíssimos. Certíssimos. Então, mas como a rede está aí, então tudo é válido. Então se ganha no sofrimento sem a resolução do problema. Então fala de regressão, vidas passadas, ou atual também, volta-se o histórico para saber por que está com todo aquele problema. E acaba afetando a matéria internamente. O mental afeta a matéria. Perfeito? Para chegar à realidade e às experiências traumáticas que não estão visíveis, psicológica, no consciente da mente. Os medos ao procedimentos médicos devem serem sepultados e todos deverão fazer a lição ao restabelecimento da matéria enquanto espírito encarnado. Aqui ninguém fica para semente. Se eu vou falar para vocês o que acontece com o mundo espiritual no desencarne, os espíritos, por apego à matéria, se tornam obsessores e acaba atrapalhando toda a evolução dessa terceira dimensão. E existe isso. Por isso que tem que fazer o encaminhamento. Um bom médium faz com uma equipe ou duas pessoas, o médium e bom doutrinador já trabalha a ajuda. Não precisa ter 10, 15, sendo que um vai fazer essa técnica, que nem uma técnica, na apometria é uma técnica de trazer o que está naquela matéria e trabalhar para que ajude até no entendimento da doença e a comorbidade, ajudar ao tratamento médico.
Perfeito? Eu vou fechar com uma Ave Maria. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que Deus restabeleça a todos que estão nessa situação de comodidade. Mas vamos fazer a lição de casa de procurar um profissional nessa terceira dimensão. Amém.